Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Sem Fórmulas e hoje a gente vai explorar a lei dos senos, ou teorema dos senos, também é o nome que você pode usar. Vou te mostrar a moleza que é trabalhar com esse teorema e a gente vai entender exatamente o que cada pedaço daquela fórmula diz. E você vai ver que é super tranquilo, você nem vai precisar decorar aquilo para resolver problemas desse tipo, beleza? Então, como você deve saber, o teorema dos senos é usado em triângulos e todo triângulo você consegue circunscrever uma circunferência, ou seja, fazer uma circunferência passar pelos três vértices de um triângulo. Então, a gente vai partir desse ponto para você entender a ideia inicial e a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Então, nessa circunferência que eu desenhei, eu vou desenhar um triângulo aqui dentro. Então, beleza, desenhei aqui o triângulo. Eu vou falar que esse triângulo tem um ângulo de 30 graus e um outro ângulo de 45 graus. E aí eu digo que esse 45 graus enxerga um lado que mede raiz de 2 e eu quero saber qual a medida desse lado aqui do triângulo chamado x, ok? Então só tem as duas informações. Agora, nesse momento, você até poderia esquecer essa circunferência em volta e o problema seria, dado o triângulo com essas informações, encontrar aquele lado. E aí eu estou dizendo que como eu posso sempre circunscrever uma circunferência em qualquer triângulo, então eu vou usar essa ideia para a gente conseguir resolver o problema. Então qual a primeira coisa que você pode fazer e que não é nada de outro mundo? A gente vai pensar o seguinte, eu tenho essa circunferência, esse ponto especificamente, eu posso arrastar ele para qualquer lado e esse ângulo vai se manter 30 graus. Essa é uma propriedade da circunferência. Por que disso? Se eu pego esse ponto, arrasto aqui a borda da circunferência, esse cara vai estar sempre enxergando este arco. Então essa abertura nunca vai mudar. Tudo bem? Então vamos fazer isso. Eu vou pegar esse ponto aqui e eu vou colocar ele de tal forma que a gente passe pelo centro da circunferência. Então beleza. Fiz isso daqui e como eu falei para vocês, aqui mantém 30 graus. Só que aqui, ó, a gente tem um raio e eu tenho outro raio, né? Que eu estou passando pelo centro da circunferência. Então aqui eu tenho o diâmetro, mantenho os 30 graus que continuam enxergando esse lado x. Só que aí acontece uma coisa que é bem curiosa. Sempre que eu tenho um triângulo que passa no diâmetro da circunferência, esse triângulo ele é retângulo. É uma propriedade bastante fácil de você lembrar. Pelo seguinte, veja que este ângulo aqui, ele está enxergando todo esse arco, tudo bem? E esse arco, como a gente está indo de um extremo do diâmetro até o outro, esse arco daqui representa 180 graus. E se ele representa 180 graus, esse ângulo aqui, que é um ângulo inscrito, é sempre metade. Tudo bem? Então você poderia entender também que esse ângulo inscrito de 30 enxerga esse arco. Esse aqui é um arco de 60 graus, por exemplo. Né? Sempre, o ângulo inscrito é sempre metade da medida do arco. Tudo bem? É só uma revisãozinha para você lembrar aí, para a gente usar no desenvolvimento desse teorema. Então, beleza. Formei um triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus e um lado x, que é o que eu quero saber. Então, se é um triângulo retângulo, eu vou usar a trigonometria básica. Eu vou dizer que o seno de 30 graus, ele é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o próprio diâmetro. Então, isso aqui seria 2r. Beleza? Então, a primeira informação que eu extraí daqui, lembrando que a gente partiu do triângulo preto original. Beleza, essa é uma informação. Agora, eu vou extrair outra informação. Eu vou apagar o que eu fiz de verde para a imagem não ficar muito poluída. Então, voltamos ao triângulo original. E agora, ao invés de olhar esse ângulo, esse ponto, eu vou olhar esse cara daqui. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou arrastar esse ponto de tal forma que ele passe pelo centro da circunferência, sempre enxergando este mesmo arco. Então, o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Então, esse ponto veio parar aqui. Isso daqui é uma abertura de 45 graus. Como eu já falei para vocês, estou passando pelo diâmetro, então aqui eu tenho 2 raios. E aí, a mesma coisa se repete. Eu tenho um triângulo que tem um dos lados sendo o próprio diâmetro. Isso significa que este ângulo aqui é 90 graus, tudo bem? Até a parte rosa. Então, formei um triângulo retângulo, vou usar a trigonometria de novo e usar o próprio seno. Então, o seno de 45, ele é o cateto oposto, que é raiz de 2, dividido pela hipotenusa, que também é 2r. Então, veja que interessante que a gente pode extrair de informação aqui. Eu
apenas usei as informações do triângulo preto original e, sabendo que todo triângulo tem uma circunferência que circunscreve ele, eu consigo descobrir através do seno e do lado oposto o raio dessa circunferência, porque é essa relação que a gente encontrou. Faz sentido? Simplesmente fazendo um deslocamento aqui do ângulo para conseguir extrair essa relação. E aí, se eu consigo descobrir o raio da circunferência, vamos fazer isso. Ó. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vou escrever do outro lado, raiz de 2 sobre 2. E adivinha, se isso é igual a isso, quanto tem que ser o raio? O raio é igual a 1. Então já tem o raio da circunferência. É a circunferência aqui que circunscreve esse triângulo. E se eu tenho o raio da circunferência, eu posso usar aqui. Eu sei que o seno de 30 é meio. Se o seno de 30 é meio e o raio vale 1, então isso aqui eu posso apagar, né? Vou colocar simplesmente 2. E aí fica fácil ver que o x também tem que valer 1. Beleza? E a gente mata o problema sem decorar nenhum tipo de fórmula, simplesmente usando propriedades bem básicas da circunferência. Ok? E se você não percebeu onde é que está o teorema dos senos, a lei dos senos, a gente acabou de usar e, na verdade, a gente acabou de descobrir essa lei dos senos, só que com um exemplo numérico. Agora eu vou transformar isso daqui, isso aqui que a gente escreveu, de um jeito diferente, talvez você reconheça. Então eu vou apagar o que a gente já descobriu, vou apagar essa modificação aqui e vou apagar essa parte aqui. Aqui, lembrando, era 2R. Então, qual a informação que a gente extrai daqui? Veja que todo mundo tem 2R. Então, eu vou trocar esse 2R com seno. Eu descubro que 2R é igual a x dividido pelo seno de 30. E o 2R, se eu trocar aqui também vai ser igual a raiz de 2 dividido pelo seno de 45. Então, isso daqui já é o próprio teorema dos senos, ou a lei dos senos, que eu estou olhando o lado oposto ao ângulo, ou seja, x está oposto ao 30. Então, x sobre seno de 30, o lado oposto ao 45, então, o raiz de 2 sobre seno de 45. E até poderia escrever, se eu quisesse, vamos chamar aqui na verdade, se eu fizer as contas, o ângulo vai ser 105 graus e aqui é y. Então, eu posso falar que y está para o seno de 105 graus. Beleza? Então, essa aqui é a lei dos senos completa, o teorema dos senos. Então, veja que interessante. O que ela diz pra gente? Que o lado oposto, em relação ao seno do ângulo, está sempre na mesma razão. E essa razão, essa proporção, ela é igual e ela é exatamente 2 vezes o raio da circunferência, ou o próprio diâmetro da circunferência. Beleza? Interessante, né? E você vê como é extremamente simples a gente chegar no resultado da lei dos senos. E, na verdade, a gente nem precisa decorar nada, né? Simplesmente aplicando propriedades extremamente simples. Então, pegando essa ideia intuitiva, vamos só formalizar bonitinho o que seria a lei dos senos para você ficar um pouco mais familiarizado. Então, vamos lá. Se eu tenho um triângulo que tem ângulo alfa e lado azinho, lado oposto a esse ângulo. Depois, um triângulo que tem ângulo beta e um lado oposto Bzinho. E um ângulo gama, um lado oposto C. Eu posso, como a gente acabou de ver, extrair a seguinte relação, que A dividido pelo seno de alfa, ou seja, essa proporção é a mesma coisa que B dividido pelo seno de beta, que também é igual a C dividido pelo seno de gama. E essa é a parte que os alunos conhecem, né? Que normalmente se utiliza. Só essas proporções entre o seno dos ângulos e os lados já resolve a maioria dos problemas. Mas tem aquele pedacinho que isso tudo é igual, essa proporção é igual a 2R, sendo que esse R é o raio da circunferência que circunscreve o triângulo. Então essa é a lei dos senos, ou teorema dos senos completa. E como eu já falei para vocês, isso daqui diz pra gente que o lado é diretamente proporcional ao seno do ângulo, a mesma coisa com o outro lado e com o outro lado. Eles seguem a mesma proporção e aquela constante proporção. Tudo bem? Então que fique claro que você não precisa gastar o seu tempo memorizando isso. O mais legal para você fixar o conteúdo
é você treinar exercícios usando aquele jeito que eu comecei o vídeo, mais numérico mesmo, passando a circunferência e deslocando o ângulo, tá? Vou fazer mais alguns exemplos para fixar essa ideia, mas que fiquei para você saber que esse é o teorema dos senos. Então, como um primeiro exemplo, eu te dou esse triângulo e eu quero saber quem que é o seno de alfa. Bem, essa é a minha pergunta. Então, a lei dos senos, uma coisa que muitos alunos me perguntam, né? É quando usar a lei dos senos, ou o teorema dos senos, e quando usar a lei dos cossenos, ou o teorema dos cossenos também. Também vou fazer um vídeo nessa série da gente descobrindo o teorema dos cossenos. Mas, em geral, a gente vai usar o teorema dos senos quando tem esses dois parzinhos, né? Um lado e um ângulo oposto, um lado e um ângulo oposto, tá? No próximo exemplo, vou fazer um pouquinho mais avançado quando foge dessa regra. Mas, em geral, quando uma situação desse tipo aparece, é mais recomendado que você use o teorema dos senos, tá? Mas não é obrigatório, como eu já falei. Geometria costuma ter diversas saídas. Então, conforme você aumenta o seu repertório, as suas opções para fazer um exercício vão aumentando também. Isso é bom. Mas beleza, então vamos lá. Eu tenho essa relação aqui. Vamos supor que você não lembre nada daquela forma que eu acabei de mostrar para você. O que você vai ter que pensar? Você pensa em circunscrever a circunferência que passa aqui. Então, como eu já falei para vocês, a gente vai pensar nessa circunferência que passa em volta desse triângulo. E aí, pensando nessa circunferência, eu vou ter que arrastar esses ângulos para o centro. E quando a gente faz aquele arrasto dos ângulos, como eu já mostrei para vocês, forma um triângulo retângulo e a gente pode usar seno. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Pensando nessa ideia diretamente, é assim que você segue o raciocínio do teorema dos senos. Então a primeira coisa que você vai perceber é que o seno de alfa, ele vai ser o cateto oposto, que vai ser esse 6, desse novo triângulo retângulo que a gente vai formar, e a hipotenusa vai ser o 2R. Tudo bem? Isso daqui já é suficiente para você recordar tudo o que é necessário da lei dos senos, porque é só você lembrar que todos os lados vão seguir essa mesma relação, né? Ou se você quiser escrever de um jeito mais bonito, é que o 2R ele vai ser igual a 6 sobre seno de alfa. Tudo bem? Então, beleza, já lembrei disso, que o lado e o seno são diretamente proporcionais e a constante de proporção é o diâmetro. E agora eu uso o outro lado que eu quero relacionar, que no caso é o 10 e o seno de 120. Beleza, então já tenho a relação que eu preciso e agora é só fazer a conta. Eu posso simplificar o 6 com o 10, então aqui dá 3 e aqui dá 5. Eu posso lembrar também que o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ter aqui 3 sobre seno de alfa, que é igual, aqui vai ficar 10 sobre raiz de 3. O seno de alfa vai ser 3 raiz de 3 sobre 10. Então essa é a nossa resposta. Então consiga encontrar o seno de alfa simplesmente de um raciocínio bastante simples. E agora veja que esse seno de alfa aqui não é um ângulo notável, né? Então a gente não tem muito recurso a não ser uma calculadora para descobrir quem que seria o alfa aí. Mas o seno de alfa ele foi descoberto. E veja também que o exercício poderia te pedir qual é o raio da circunferência que circunscreve esse triângulo. E aí, como eu já tenho essa relação entre o 10 e o seno de 120, eu fazendo essa conta aqui, e igualo isso a 2R, eu já imediatamente acho o raio dessa circunferência. Tudo bem? Então, sempre partindo dessa relação simples aqui, que veio de um triângulo retângulo. Agora, a gente vai fazer um segundo exemplo, e eu vou mudar um pouquinho isso daqui. Ao invés de eu colocar o 10 aqui embaixo, eu vou colocar ele do outro lado e vamos ver o que acontece. Então agora eu coloquei o 10 aqui desse lado e a minha pergunta continua sendo a mesma. Quanto vale o seno de alfa? Esse aqui é o nosso exemplo 2. E eu já vou avisando que esse exemplo aqui ele vai ser um pouquinho mais avançado. Então se você entendeu a aula até aqui, tá tudo tranquilo. Então eu recomendo que você veja esse exemplo, vai te provocar um pouquinho mais com trigonometria. Mas se você achou que está muito confuso, ou se só aquilo era suficiente, então sinta-se à vontade de não assistir esse segundo exemplo, a não ser a nível de curiosidade mesmo. Não se preocupe em entender 100% o que eu vou fazer, porque existe algum pré-requisito de trigonometria mesmo, tá? Mas sobre o teorema de senos foi basicamente tudo explicado. Mas veja que essa situação ela foge um pouco do que é recomendado para se usar teorema dos senos, né? Porque eu não tenho esse ângulo e esse lado está oposto a esse ângulo que não é dado.
Mas tem uma coisa, se esse ângulo aqui eu chamar ele de x, lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então eu posso falar que x mais alfa mais 120 é 180. E aí eu descubro que o x ele vai ser 60 graus menos alfa. Então esse é o valor do meu x e eu vou escrever isso daqui aqui, tá? Então isso é 60 graus menos alfa. Então beleza. Já tenho os dois ângulos, cada ângulo que enxerga um lado que eu tenho de informação, em função de alfa. E agora é a aplicação da lei dos senos, de novo, usando todo aquele raciocínio que a gente já fez, você pode cair na seguinte relação, que é 6 dividido pelo seno de alfa, isso é igual a 10 dividido pelo seno de 60 menos alfa. E agora, meus amigos, é mão na massa, porque vai ser muita álgebra aí. A gente vai ter que descobrir o seno de alfa com essas duas informações. Aqui já dá para ver que vai dar uma diferença de arcos aí, vamos ter que usar alguns outros recursos. Mas vamos lá, posso simplificar aqui, então aqui é 3 e 5. Então eu vou ter 3 seno de 60 menos alfa, isso é igual a 5 seno de alfa. Essa é a relação que eu tenho. Agora eu posso abrir esse cara. E aí você pensa assim, puta, é uma série de matemática sem forma e lá vai ele usar a forma da diferença de arcos. E eu vou fazer um vídeo também para mostrar para vocês que isso daqui existe um processo sem forma para você descobrir os resultados também, tá? Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Aqui eu vou só usar o resultado para a gente ganhar tempo, que afinal o tema central da aula é esse daqui. Então aqui, ó, a gente vai ter 3 vezes seno de 60 cosseno de alfa menos seno de alfa cosseno de 60, isso é igual a 5 seno alfa. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 é meio. Então vou resumir como é que vai ficar essa equação para vocês. Beleza, temos isso daqui. Agora vou juntar isso aqui com isso. Então a relação final é isso daqui. Achei uma relação entre o seno e o cosseno. Vou até cancelar o 2 dos dois lados para ele ficar mais limpo. Então cheguei nessa relação. Olha o que eu vou fazer. Eu vou usar esse lado da lousa. Vou levar os dois lados ao quadrado. E aí vai dar isso aqui, ó. Isso aqui ao quadrado vai dar 27 cosseno ao quadrado de alfa. 13 ao quadrado é 169 seno ao quadrado de alfa. Lembra que cosseno ao quadrado, pela relação fundamental, é 1 menos cosseno ao quadrado. Então vai ficar 27, 1 menos seno ao quadrado, 169 seno ao quadrado de alfa. Então aqui vai dar 27 menos 27 seno ao quadrado. Realmente é um exercício difícil, por isso que eu quis dar esse exemplo, que ele é fora da curva, tá? Então aqui a gente vai ter, por fim, 196 seno ao quadrado de alfa igual a 27. Então, o seno ao quadrado de alfa, ele é 27, 196. Então, quando a gente extrai a raiz quadrada, o nosso seno, a gente vai considerar só a parte positiva, que esse seno aqui ele tem que ser um ângulo agudo. Isso vai dar 3 raiz de 3 sobre 14. Essa é a nossa resposta. Deu um belo de um trabalho, porque é uma situação atípica. Então, uma segunda forma de você resolver sem usar os recursos que a gente usou aqui, seria você usar o teorema dos cossenos para achar esse lado, e aí sim você usar o teorema dos senos. Também é uma possibilidade. Tudo bem? Então aqui, usando só o teorema dos senos, a gente também conseguiu encontrar o valor. Deu um pouco mais de trabalho, mas ainda assim é possível, tá? Então é um exemplo para você ver que tendo várias ferramentas diferentes, você consegue resolver exercícios de formas diferentes. Uns caminhos mais longos, outros caminhos mais curtos, mas o ponto é que você consegue resolver e vale a pena explorar eles para você aprofundar o seu aprendizado. Beleza? Então lembrando, estou devendo para vocês um vídeo sobre o teorema dos cossenos e também um vídeo sobre a soma de arcos, subtração de arcos da trigonometria. Então, em breve, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, vai estar aqui na playlist para você conferir esses outros resultados aqui sem a gente pensar em forma. Fechado? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e deixar um comentário se você quer tirar alguma dúvida ou se você quer sugerir algum outro tema. Comenta aí que eu estou lendo todos os comentários de vocês. Beleza? Então é isso. Um beijo no seu cérebro. A gente se vê no próximo vídeo.